A paz de Cristo, amada igreja. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, o seu único gerado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus amou todas as pessoas que ele criou, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus amou também o pecador. Nesta passagem diz que ele ama o mundo, ele ama também o pecador, todas as pessoas que ele criou, porque o diabo não tem o poder de criar nada, muito menos pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, único gerado, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que nele tenha fé, não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, não pereça, mas obtenha a salvação pela graça, que é um favor imerecido, mediante a nossa fé, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, dos versículos 8 ao 10. Porque pela graça, pelo favor imerecido, sois salvos, mediante a fé, mediante a crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós já vimos que os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento, ou seja, são irreversíveis, Deus não se arrepende. Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque Deus amou o mundo, amou a todas as pessoas, amou o pecador de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele tenha fé não pereça, mas tenha vida eterna, obtenha a salvação pela graça, mediante a fé. Portanto, ele ama o pecador, ele abomina o pecado, ele nos deu seu Filho único, seu único gerado, que é o Senhor Jesus, naquela cruz do Calvário, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O Senhor Deus, ele amou a todos, o Senhor Jesus morreu por todos, mas só aqueles que nele crê, só aqueles que nele depositarem a sua fé, não perecerão, mas terão a vida eterna. Portanto, é graça, é favor merecido mediante a fé. Deus amou a todos, inclusive ao pecador, ele ama o pecador. O que ele abomina é o pecado. Ele amou de tal maneira, que nós não conhecemos a intensidade do amor de Deus, tanto que foi usado esse termo de tal maneira, porque nós não conhecemos, nós não temos alcance na dimensão do amor de Deus. No nosso vocabulário não tem palavras para definir, para codificar o amor de Deus por nós, de tão grande que é, que nós não conseguimos entender, nós não conseguiríamos alcançar a grandeza, a grandiosidade deste amor. Por isso foi usado também o termo de tal maneira. Uma boa tarde para todos, a paz de Cristo, em nome de Jesus, amém e glória a Deus.